Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Sempre um prazer recebê-la no nosso estúdio da TV Assembleia. Muito bem-vinda, deputada. Obrigada, querido. Vamos prestar contas de mandato. A deputada Leci Brandão está à frente do ato de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras. A senhora mesma vai fazer o convite. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Por quê, deputada? Porque acima de qualquer crise, acima das políticas, acima dos interesses partidários, a gente entende que a Petrobras é uma empresa importantíssima economicamente para o nosso país, é uma empresa que tem, uma função de fazer com que esse país chamado Brasil seja olhado de forma firme, de forma respeitosa, por toda a história da Petrobras, por tudo que ela pode contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Afinal de contas, a gente tem que separar. Quem fez desvios no dinheiro da Petrobras é uma coisa, e é uma coisa ruim. Os trabalhadores da Petrobras, que são pessoas que têm competência, são pessoas que têm responsabilidade e que sempre respeitaram da empresa, o maior patrimônio da empresa, que são as pessoas, elas não podem ser punidas por isso. E no momento em que se fala em acabar com a Petrobras, a gente fica preocupada, a gente tem que também chamar os companheiros da Assembleia. Nós ficamos muito felizes porque deputados de várias siglas partidárias... 13 partidos. Eu vejo aqui no Exatamente. convite, são 30 deputados. Sucesso, né, deputado? Todo mundo abraçado, entendeu, irmanado, todos abraçaram, numa causa. Quer dizer, nós estamos, a bancada do PCdoB, e também o Átila Giacomani, estamos aí... Giacomussi. Nós estamos muito esperançosos de que essa frente parlamentar seja exitosa, porque todo mundo tem pelo menos uma consciência. A empresa Petrobras, que é a mais importante desse país, ela não pode acabar de uma hora para outra por causa de questões de pessoas que não souberam honrar, sabe, a empresa. As cidades que têm polos petroquímicos serão prejudicadas. São Paulo tem uma série de cidades que tem lá a marca da Petrobras. Sim. Os prefeitos estão preocupados, e nós, inclusive, convidamos não só prefeitos das cidades que têm os polos, mas também o Haroldo Lima, sim, que foi da Fundação Nacional do Petróleo, e que é do PCdoB também, sim, e virá aqui para poder explicar toda a história, todas as coisas que aconteceram, porque a coisa está um pouco confusa, da medida sim, que, às vezes, a mídia não expõe, sabe, de forma delicada, de forma detalhada, toda essa crise que aconteceu, as pessoas ficam confusas. Sim. E como nós temos a preocupação de estar sempre passando para o povo a consciência, o que é direito, o que é equilíbrio, o que é consenso, o que é de bom senso, a gente teve a ideia de criar essa frente parlamentar e, graças a Deus, tivemos assim um apoio, sabe, muito expressivo por parte desta casa. Deputada, em Brasília, no Congresso Nacional, também há uma frente parlamentar mista em defesa da Petrobras. São 210 deputados federais, mais 42 senadores. Frente esta, capitaneada pelo deputado do seu partido, PCdoB, o Davidson Magalhães, PCdoB da Bahia. E ele coloca no artigo de abertura, falando que é para mobilizar a sociedade para a preservação do patrimônio e das atuais funções da empresa. Lembro aqui a nota que foi publicada no Câmara Notícias, da Câmara dos Deputados em Brasília, falando do peso da Petrobras. Veja só, segundo o deputado Davidson Magalhães, a empresa é a maior petrolífera de capital aberto do mundo, responde por 10% do PIB brasileiro e 17% dos investimentos nacionais. Ela tem um peso absurdo na economia brasileira. Não se pode desmontar uma empresa dessa sob pena de quebrar o país. Inclusive, depois que houve a descoberta do pré-sal, a gente sabe que várias iniciativas
foram feitas no sentido de você destinar 75%, né, para a educação 25% e tem 25% para a saúde. A gente vai falar sobre isso com mais vagar ainda no programa de hoje. Fundamental. Sim, tem uma reportagem que mostra em números o que vem a ser uma empresa de petróleo com a capilaridade, o nível de importância que tem a Petrobras nos dias de hoje. Vamos ver. A Petróleo Brasil S.A., a Petrobras, foi criada no dia 3 de outubro de 1953 pelo presidente Getúlio Vargas. O objetivo, a exploração do petróleo no Brasil em prol da União. Em sua definição, a Petrobras é uma empresa estatal de economia mista, uma empresa de capital aberto e o governo do Brasil é o acionista majoritário. A Petrobras atua nos seguintes segmentos: exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo e gás natural, petroquímica, distribuição de derivados, energia elétrica, biocombustíveis, além de outras fontes energéticas renováveis. As instalações da Petrobras foram concluídas em 1954. A sede está localizada na cidade do Rio de Janeiro. Em 1970, a Petrobras Distribuidora, segmento da empresa, foi responsável pela comercialização de produtos derivados do petróleo. Os resultados foram satisfatórios. A empresa se tornou líder em 1975 na comercialização de derivados de petróleo, mantendo essa posição até hoje. O processo de desenvolvimento teve início desde a sua criação com as descobertas de reservas petrolíferas. Entre as principais estão: 1974. A Bacia de Campos possui cerca de 100 mil quilômetros quadrados, sendo até então a mais importante reserva petrolífera do Brasil. Sua produção é responsável por 80% do petróleo nacional. 1985. Localizada na Bacia de Campos, o Campo de Marlin foi descoberto em janeiro de 1985. Ele está a uma distância de aproximadamente 110 quilômetros do litoral do Rio de Janeiro. A descoberta de reservas de hidrocarbonetos em rochas calcárias, que se localizam abaixo de camadas de sal, camada conhecida como pré-sal, poderá triplicar as reservas de petróleo e gás natural do Brasil. A estimativa é que a produção alcance a marca de 50 bilhões de barris. Por todo esse processo histórico de evolução, atualmente a Petrobras é a maior empresa da América Latina, a quarta maior empresa petrolífera de capital aberto do planeta e a quarta maior empresa de energia do mundo. Sua atuação está presente em 27 nações diferentes. Está aí a dimensão da Petrobras, que é uma empresa, é um player global, se pode falar, deputada, mas a senhora dialoga muito com os funcionários da Petrobras. Eu queria que a senhora falasse um pouco do estado de ânimo desses servidores, desses trabalhadores, que na verdade levantaram a Petrobras desde a sua fundação em 1953. Eles foram os primeiros a falar: o petróleo é nosso. O petróleo é nosso. Eu já me lembro que era pequena, mas já havia, né, essa frase aí espalhada pelo Brasil inteiro, inclusive os estudantes, né, o pessoal da Uni, teve uma responsabilidade muito grande sobre essa questão do petróleo é nosso. E, independente disso, mais de 1 milhão de pessoas são empregadas, fora dos funcionários, mais, sabe, de 1 milhão. Então, você não pode descartar a questão não só da sobrevivência dessas pessoas, mas também dizer que quando a gente abre essa frente parlamentar, ela tem, inclusive, o interesse de que a sociedade civil, outros segmentos da sociedade, possam também entrar, entendeu, nessa discussão. Temos que fazer audiências públicas, temos que fazer seminários, debates, porque quando você faz o debate, você traz o diálogo, você mostra, sabe, os prós e os contras, aí você tem condição de ter uma discussão saudável, uma discussão mais lúcida, né? Mas o brasileiro está preparado para essa demanda. Aliás, durante a abertura, o lançamento da Frente Parlamentar em Brasília, abriram uma faixa, somos 200 milhões de petroleiros. Os brasileiros estão investidos nessa causa de defender a Petrobras. Veja bem, eu volto a bater na tecla, porque Petrobras passou a ser
o nome que você mais vê hoje em dia nos principais jornais desse país. Inclusive nas páginas policiais, né, deputado? Exatamente. Então, é uma tristeza isso aí para nós, né? Quer dizer, a empresa que é orgulho dos brasileiros, achincalhada. Exatamente. E associado a isso, existem pessoas, inclusive pessoas importantes nos poderes do país, que querem, de alguma forma, acabar com a Petrobras. A gente sabe que tem também o interesse de multinacionais que querem, sabe, pegar... As outras irmãs do petróleo aí, têm interesse no nosso petróleo, na nossa distribuição, refino, inclusive no nosso pré-sal. Exatamente. Então, a gente não pode, sabe, permitir que haja oportunidade para que isso aconteça, né? Nós vamos, na verdade, fazer uma frente parlamentar que vai abrir a discussão sem paixões, sem campanhas, sabe? É uma coisa de cidadãos brasileiros que querem respeitar a empresa que é a mais importante do país. Nós não estamos aqui para punir ninguém, nós não vamos falar de quem... Para isso já tem o Ministério Público e a Justiça, a Polícia Federal. Está tomando conta dessa questão. A história aqui é outra. Nós estamos, sim, preocupados na manutenção, sabe, do emprego dessas pessoas, um emprego que é importante. O trabalho dos petroleiros é um trabalho riquíssimo, entendeu? E nós temos que ter também, pensar na dignidade dessas pessoas que foram para essa empresa, que batalharam muito para que pudessem entrar nessa empresa, estão aí há anos, né, mantendo essa construção. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, sabe, dentro do legislativo e observar também a multiplicidade de deputados que estão dentro desse contexto. Da frente parlamentar. A senhora falou que quer também estabelecer com a frente parlamentar em defesa da Petrobras um diálogo com a sociedade. Chama a academia, chamar os estudantes aqui para discutirem o futuro da empresa. A empresa que é uma empresa de energia, não é só de petróleo. Ela é a maior distribuidora de etanol pelo país, inclusive incentivou muito a criação desta nova matriz energética, deste novo modal, para que ele alcançasse não só o Brasil, todos os seus rincões, mas inclusive o exterior. É claro que a produção andou de lado nos últimos tempos, mas a Petrobras é grande responsável por isso também, para fazer o etanol dar certo aqui dentro. Porque se não houver distribuição, só se vende etanol onde se planta a cana. Exatamente. E a gente tem etanol no país inteiro, deputado. Então, a gente não pode olhar só o petróleo, né? Tem que olhar todas as fontes energéticas, inclusive o petróleo, não é? Essa discussão é muito ampla, ela acaba entrando não só no terreno econômico, né, mas também entra, sabe, em outras questões. E nós temos, assim, eu pelo menos tenho muito orgulho, porque o fato de nós sermos de um país que consegue ter uma posição privilegiada no mundo, né, por causa dessa riqueza, né, do nosso solo, isso faz muito bem para a nossa história, faz muito bem para a nossa cidadania, né? E nós temos a obrigação, ninguém está fazendo, não é favor nenhum que nós estamos fazendo, nós estamos brigando pelo que é nosso. Né? Sobre o pré-sal especificamente, o pré-sal que já está gerando aí mais de 600 mil barris por dia, o pré-sal. O consumo brasileiro está em torno de 2 milhões de barris por dia, praticamente um terço disso já é do nosso pré-sal. E o Brasil é detentor da tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas. Não se pode perder esse cabedal de conhecimento. Com certeza. E sem desconsiderar o fato de que a partir do momento que se lutou para que o pré-sal, sabe, 50%, enfim, seja destinado para a educação... 75% para a educação, né? Dos royalties do petróleo. 75% para a educação, 25% para a saúde. Porque a gente entende o seguinte, tudo parte da educação, né? Se você não dá educação ao seu povo, você não tem como ver o desenvolvimento dele. E a gente está passando por um processo muito delicado em que nós estamos discutindo aí outras coisas, né? Redução de maioridade penal. E eu acho que tudo isso é falta de educação, é falta de cultura para essa juventude. Se fala em 365 bilhões de investimentos em educação, com recursos saindo dos royalties do petróleo extraído do pré-sal, ou seja, vai ser um salto, né? Ter verba carimbada ao longo dos próximos 10, 20 anos, verba carimbada saída do pré-sal, né? A gente acha que acontecendo
efetivamente essa ação, nós vamos ter o Brasil livre de toda essa questão de falta de inclusão, de falta de educação, falta, sabe... E as pessoas observam essa oportunidade, deputado? Observa porque, veja só, o país está tendo, digamos, mais recursos do petróleo para investimento em educação e, do mesmo ponto, tem o tal do bônus demográfico. Estão nascendo menos crianças, as mulheres estão colocando menos filhos no mundo, ou seja, vai demandar menos recursos para a educação. Logo, a gente vai ter uma educação de qualidade. Isso é estratégico. Claro, porque quando você conhece outros países e você vê o desenvolvimento, tudo aquilo que a criançada, que a juventude recebe, né, do governo, você fica com um pouquinho de inveja, porque nós temos um povo maravilhoso, né? O nosso país é um país abençoado por Deus, repetindo o que já se diz, né, há muito tempo, mas nós precisamos organizar melhor, sabe? Essa coisa de educação, ela tem que ser feita de forma muito séria, de forma igual. Sim. Não interessa se é da região norte, da região sul, todos nós temos que ter oportunidade de E vai haver a divisão desse bolo para todos os municípios brasileiros, diga-se de passagem. Não é só o estado produtor de petróleo do pré-sal, aliás, que está na nossa esquina aqui em Santos, né? O pré-sal está aqui, na Bacia de Santos. E houve uma grande discussão, você deve lembrar que ano retrasado, parece, a discussão de qual o percentual que ia ficar para o Rio e para o Espírito Santo e para São Paulo, e os estados do Nordeste chegaram, os estados do Norte também, e disseram, peraí, somos todos... Consumidores de petróleo, a gente paga a conta, né? E não vai ter... Dá um pouquinho do pedaço do bolo para a gente, né? Que não Agora, deputada, para falar ainda sobre o papel estratégico da empresa, eu vejo aqui uma outra nota que fala, por exemplo, no patrocínio da Petrobras com relação a uma outra coisa, a questão do Seminário Internacional Cultura da Violência contra as Mulheres, que aconteceu recentemente aqui em São Paulo. Petrobras investe também, aliás, ela tem investimentos para mobilização de temas e causas, direitos humanos, verba carimbada da Petrobras, socioambiental, que é uma das bandeiras da Petrobras, programa que vai destinar 1,5 bilhão entre 2014 e 2018 em projetos socioambientais em todo o Brasil. Inclusive, esse aqui é o Seminário Internacional que trouxe aqui para São Paulo a ministra Eleonora Minicucci, que é ministra de Políticas para Mulheres da Presidência da República, uma das bandeiras da Petrobras também, né? Que a violência contra a mulher também é uma pauta muito triste, né, que nós temos que estar discutindo todos os dias, mas essa violência está aumentando. Sim. Então, a partir do momento que você tem condições de ter a participação dessa empresa, isso é muito bem. Eu acho que qualquer encaminhamento que seja feito pelos direitos humanos, de todas as formas, é sempre bem-vindo, né? O que a gente precisa é dessa igualdade, dessa democracia, para você dar oportunidade às pessoas de terem uma vida melhor, de poderem ter cidadania. E como as mulheres, hoje em dia, que estão tendo um papel fundamental, porque está aumentando paulatinamente o número de mulheres nos poderes também. A gente tem falado muito sobre isso, empoderamento da mulher. É uma das bandeiras do seu mandato, né? Exatamente. Fim da violência contra a mulher, não é? Então, a gente não pode mais admitir que, embora tenhamos a Lei Maria da Penha, existem algumas coisas, quer dizer, fora da questão da lei, quer dizer, as pessoas que estão aí comandando as delegacias, os secretários de segurança, né, do Brasil, têm que ter um olhar mais abrangente, um olhar específico na questão da violência contra a mulher, que ela acontece todos os dias. As mulheres são assassinadas aí e, antes disso, já foram fazer denúncia nas delegacias e, de repente, não foram atendidas do jeito que deveriam ser. E aí você tem que fazer a certidão de óbito dessa mulher. Isso é muito ruim. Pois é. Na ocasião, na oportunidade, a ministra citou a importância desse encontro que aconteceu em São Paulo e também da ação chamada Siga Bem Mulher. É uma parceria da Petrobras e da BR Distribuidora que leva a população lindeira, né, das estradas, por meio deste Siga Bem Mulher, todas as informações sobre os direitos que estão previstos na Lei Maria da Penha, ou seja, sem conhecimento dos seus direitos fica difícil até para denunciar, não é, deputado? Eu acho que a mídia, na verdade, deveria ter uma contribuição um pouco maior nessa questão, porque você, às vezes, você vê
os fatos ruins nos noticiários, enfim, mas você teria que ter programas específicos, entendeu? Nos canais de TV, para poder esclarecer melhor, né? Indicar para as pessoas quais são os caminhos, quais são as formas que elas podem buscar defesa, buscar proteção. Eu acho que falta um pouquinho de boa vontade também para se tocar nesse assunto. Quando a senhora fala na mídia, a senhora está falando da televisão em especial? A televisão especial, porque o povo vê televisão, o povo brasileiro vive em frente à televisão. E nas novelas, deputado, quando a senhora vê, por exemplo, um jovem discriminando, maltratando uma menina, o que vem à cabeça? Aliás, o que vem ao coração, deputado? Vem que, infelizmente, Não é um modelo que está se reproduzindo? Exatamente. As pessoas têm que ter referências melhores. Eu acho que tem que ter, assim, histórias que tenham boas soluções. Sim. Você não pode só abrir espaço e dar uma audiência maravilhosa em coisas que são ruins. Essa história de dizer, não, o povo gosta de ver isso. Não, o povo não gosta disso. Não gosta de ver isso. O povo gosta de ver felicidade. O povo gosta de ver referências boas. Eu digo isso porque a novela entra de maneira muito singela na casa de todos os brasileiros. E se ficar o exemplo de agressão ou de agressividade contra as mulheres, esse modelo acaba se reproduzindo dentro de casa. Acaba se reproduzindo. E a gente sabe que a mulher não pode ser só olhada e cortejada no momento que ela está num comercial de cerveja, né? Pois é, aí ela está sendo coisificada. Entende? Ela tem que ser também elogiada e respeitada por outras coisas, né? Sim. Deputado, ainda voltando ao nosso foco, a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras. O que a senhora espera também desta Casa de Leis? A senhora já conclamou, está convidando a sociedade a participar dessa frente parlamentar. Falamos aqui da academia, da universidade, dos alunos, mas também as empresas, todos os brasileiros que estão emanados nessa causa, que querem ver a Petrobras como orgulho dos brasileiros. Eu acho que a Casa vai ter a obrigação de fiscalizar os encaminhamentos que forem feitos, né? Acompanhar realmente todas as reuniões, todas as ações que foram feitas pelo Executivo, né, pelo Judiciário, enfim, a gente está aqui para isso, né, para fiscalizar todas as coisas. Mas não é só o fato de fiscalizar, é participar, é comparecer, é reunir, é chamar a sociedade, é chamar os estudantes, chamar a juventude. Eu acho que todo mundo tem que se irmanar nessa luta da defesa da Petrobras. A senhora também espera da mesa diretora uma reciprocidade, ou seja, que esse assunto não fique só sob a égide da frente parlamentar, ou seja, discutir, porque a Petrobras é estratégica para os interesses do país, mas em São Paulo, principalmente, aqui é o maior mercado consumidor de energia e de derivados de petróleo, né, deputado? São Paulo é o estado mais rico, ele tem que manter essa riqueza, mas a gente não pode fazer com que os operários, paguem a as conta. Pessoas paguem a conta, porque esse resultado vai ser uma decepção, vai ser um retrocesso para o nosso país. Eu digo isso, deputada, porque boa parte dos recursos que entram na fazenda do estado de São Paulo são derivados de energia e de telecomunicações, ou seja, o setor energético é vital para as finanças públicas, senão vão ter que cortar programas essenciais aí de políticas públicas no estado. A gente está fazendo a nossa parte de uma forma tranquila, sem grandes aparatos, ninguém quer ser melhor que ninguém quer bater no peito para dizer, não, eu sou a dona dessa caminhada aqui. Não, está todo mundo junto, fizemos questão de que todos vissem qual era a finalidade do projeto, talvez até por isso a gente tenha tido um resultado de apoiadores tão significativo. Deputado, só temos um minuto, o que faltou dizer, eu tenho aqui em mãos o Fala Alessi, que é um boletim que mostra o trabalho da deputada, o primeiro boletim em janeiro, fevereiro e março de 2015, que está inclusive no site da deputada alessibrandão.com.br. Eu queria que a senhora falasse o que vem por aí em termos de políticas públicas de trabalho parlamentar. Não, na verdade, eu só queria agradecer, né, a nossa assessoria, né, a Carla Nascimento e a Karina também, que fizeram aí um belíssimo trabalho, colocando todos os segmentos que nós estamos tratando. A gente trata de movimento negro, povos indígenas, de religiões, né? Discutimos a questão do LGBT, como sempre, discutimos a questão da defesa
dessa galera que está sendo aí pautada todos os dias, que é a questão da redução da maioridade. Sim. A gente tem que olhar isso de uma outra forma. Isso é um assunto menos cadeias e mais política, escolas, viu, deputado? né? Menos cadeias e mais escolas. A questão também da violência contra a mulher está constante no nosso trabalho. E a juventude. Nós estamos muito atentos também para os problemas e para as reivindicações da juventude, que a juventude está imensa, ela está muito grande e ela está cheia de reivindicações. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia. Prazer conversar com a senhora. Um prazer sempre estar aqui. Eu conversei com a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.